No sudeste da Turquia, em 6 de fevereiro, ocorreu um terremoto de magnitude 7,8, o mais forte no território do país desde 1939. O epicentro dele estava localizado perto da grande cidade de Gaziantep, com uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Os tremores também foram sentidos na Síria, no Líbano, no Iraque e na fronteira entre a Armênia e a Geórgia. De acordo com a última declaração de Erdogan, o número de mortos no terremoto pode chegar a mais de 20 mil pessoas. Centenas de edifícios foram destruídos, incluindo a fortaleza turca de Gaziantep, construída na época do Império Romano, e as cidadelas da lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em Alepo, na Síria. Em muitos vídeos publicados, prédios de vários andares na Turquia desabaram mesmo após o terremoto. Em muitos lugares, as pessoas ainda se recusam a entrar nos prédios com medo de que as construções que ainda estão de pé possam desabar a qualquer momento. Essas cenas chocantes provocaram críticas severas ao setor da construção civil dentro do país. Em Istambul, as casas já foram projetadas considerando os padrões modernos de resistência a terremotos. E no sudeste do país, ainda restaram muitos prédios antigos de vários andares. O exemplo mais marcante aqui é o Japão, onde, após um dos terremotos mais fortes, em 2011, os edifícios de vários andares não desabaram, apenas balançaram. Neste país, por razões óbvias, a construção à prova de terremotos é a mais avançada do mundo. Aqui está, por exemplo, a chamada casa voadora. Em condições normais, a casa fica sobre uma laje de fundação comum, mas sem estar rigidamente presa a ela. Na estrutura, há um sensor sísmico, às vezes mais de um, e dentro da casa há um computador conectado ao sensor e um compressor de ar. Assim que o sensor envia um sinal de alerta para o computador, o compressor cria uma almofada de ar sob a casa. A construção é levantada no ar e permanece nesse estado até que o solo volte a ficar estável. Basta olhar para a água no aquário e na taça de vinho. E no arranha-céu da Prefeitura de Tóquio, construído segundo o princípio do Lego, na verdade, a cada 10 andares, eles se movem independentemente uns dos outros. No entanto, o que há de mais moderno na construção à prova de terremotos são os pilares amortecedores, cada um capaz de suportar uma carga de centenas de toneladas. Como resultado, o prédio se desloca por inteiro e, para que ele não se desprenda das instalações, as partes de conexão são feitas de materiais flexíveis. Além disso, no Japão funciona um sistema de alerta precoce de ameaça de terremoto. No país, estão instalados mais de 4.000 sismógrafos. Se pelo menos 2 deles detectam tremores, imediatamente determinam a área aproximada do terremoto e seu epicentro. Se for esperado um aumento das oscilações, a Agência Meteorológica do Japão imediatamente alerta a população sobre isso. A eficácia do alerta depende de em que zona o transmissor está localizado. Afinal, mesmo com um sistema aparentemente tão eficaz, na zona do epicentro, os tremores subterrâneos podem ocorrer antes que o alerta chegue. E ainda assim, em média, após receber o aviso, há cerca de 1 minuto para tomar providências. Esse tempo é usado para encontrar abrigo ou sair da zona de perigo. Ferroviários reduzem velocidade dos trens e operários de fábricas param de trabalhar. Acontece que, mesmo no país mais avançado do mundo nesse aspecto, levando em conta a construção mais moderna e resistente a terremotos e o sistema de alerta, ainda assim você tem, na melhor das hipóteses, cerca de 1 minuto para se preparar para a catástrofe. É exatamente por isso que esse fenômeno natural nos choca tanto emocionalmente, pois pode acontecer de forma totalmente inesperada à noite ou de manhã cedo, como na Turquia, quando as pessoas simplesmente não têm tempo de entender o que está acontecendo. Você estava dormindo e no segundo seguinte já está sob toneladas de escombros. Os sismólogos turcos compararam o que aconteceu com o terremoto de 1999. Naquela época, perto de Istambul, em Izmit, na costa do Mar de Mármara, ocorreu um dos terremotos mais destrutivos da Turquia, com magnitude de 7,7 graus. Quase 17.500 pessoas morreram. A zona de destruição cobriu uma área de cerca de 30.000 quilômetros quadrados na parte noroeste, mais densamente povoada do país,
atingindo também parte de Istambul. Naquela época, o tremor praticamente destruiu Izmit até a base. Um incêndio começou na refinaria de petróleo local e Istambul ficou sem eletricidade. Sobre quais terremotos mais fortes, documentados, falhas e fissuras na crosta terrestre nós sabemos, de onde eles surgem e o que espera a humanidade no futuro vamos entender. Milhares de vítimas, destruição em larga escala e anos gastos para eliminar as consequências. Por mais tecnologicamente avançada que seja a humanidade, ela ainda não aprendeu a lidar com os tremores subterrâneos e os desastres naturais que os acompanham. Primeiro vamos analisar o maior terremoto desde 1900. Messina, Itália, 28 de dezembro de 1908. O terremoto de magnitude 7,5 ocorreu na ilha da Sicília. Ele poderia não ter entrado para a história como um dos mais destrutivos, mas o número de vítimas acabou sendo surpreendentemente grande. Posteriormente, a responsabilidade pelas perdas humanas foi atribuída aos moradores e líderes da região que não deram a devida atenção às recomendações de construção e não levaram em conta a experiência de desastres anteriores causados pela atividade sísmica. Os tremores subterrâneos destruíram Messina em poucos segundos e provocaram um tsunami com ondas de até 12 metros de altura. Mais de 100 mil pessoas morreram em decorrência do desastre natural. Cerca de 40 vilarejos e pequenas cidades foram completamente destruídos. Quando amanheceu, a dimensão da destruição ficou visível. Marinheiros e médicos russos prestaram ajuda às vítimas e ajudaram a reconstruir a cidade. E até hoje, uma placa memorial no prédio do Conselho Municipal de Messina lembra a participação deles no destino da cidade siciliana. Haiyuan, China, 16 de dezembro de 1920, outro terrível terremoto, com magnitude de 7,8 graus, ocorreu na província chinesa de Gansu, no distrito de Haiyuan, em 1920. O número de mortos ultrapassou 200 mil pessoas. O movimento da crosta terrestre causou destruição em 7 regiões do país, desde o Mar Amarelo até as fronteiras com a Mongólia. Deslizamentos de terra soterraram vilarejos inteiros, e as fissuras que surgiram na superfície da terra chegaram a 200 quilômetros de comprimento. O desastre natural não foi a única causa de morte de cerca de 20 mil pessoas afetadas durante o terremoto. Não conseguiram construir casas resistentes e quentes. Então, com a chegada do frio, morreram de hipotermia. Kanto, Japão, 1º de setembro de 1923. O terremoto de magnitude 8,3, que ocorreu no Japão em 1923, é considerado o mais destrutivo de toda a história do país. O epicentro da catástrofe, que ficou conhecida como o Grande Terremoto de Kanto, estava a 90 quilômetros de Tóquio. Segundo dados oficiais, o número total de mortos foi de 170 mil pessoas. Outras 500 mil desapareceram. Durante 2 dias, ocorreram mais de 350 tremores, resultando na destruição quase total das grandes cidades de Tóquio e Yokohama, enquanto nas vilas de pescadores, na costa da Baía de Sagami, ondas de 15 metros varreram tudo. Os danos foram avaliados em 4 bilhões e meio de dólares, o que naqueles anos era o dobro do orçamento anual do país. Ashgabat, Turcomenistão, 5 de outubro de 1948. O terremoto de 1948, com magnitude de 7,3 graus, causou sérios danos à capital e às aldeias próximas, além de afetar o vilarejo de Dirigés, no vizinho Irã. O número de mortos chegou a 110 mil pessoas. Segundo testemunhas, na noite anterior à catástrofe, apareceram no céu clarões de origem desconhecida e os cães se comportaram de maneira estranha, uivavam e tentavam puxar seus donos para fora de casa pelas roupas. O primeiro tremor aconteceu no meio da noite, quando as pessoas estavam dormindo. Em 10 segundos, a cidade foi praticamente apagada do mapa. Ashgabat ficou isolada do resto do mundo. A eletricidade, as linhas telefônicas e o transporte não funcionavam. Nessas condições, era difícil informar a população sobre o que estava acontecendo.
A falta de comunicação, de medicamentos e a destruição dos hospitais levaram a ainda mais perdas. Depois que a ajuda regular começou a chegar de Moscou e de outras cidades das repúblicas aliadas e uma patrulha militar chegou para combater os saqueadores, o controle sobre a situação foi restabelecido. A cidade foi limpa e vários feridos foram enviados para o Azerbaijão e o Uzbequistão vizinhos. Quando o frio do inverno chegou, Ashgabat não estava preparado e os moradores que restaram continuaram a deixar sua cidade. 5 anos depois, a capital foi reconstruída com edifícios de um andar e em 2014 foi inaugurado um memorial em homenagem às vítimas da terrível tragédia de Chimbote, no Peru, 31 de maio de 1970. O epicentro do terremoto, localizado no Oceano Pacífico a uma profundidade de mais de 60 quilômetros, provocou fortes tremores com magnitude de 7,9 graus. A atividade submarina provocou deslizamentos de terra em algumas cidades e vilarejos peruanos, por exemplo, em Yungay, sob a avalanche de neve que desceu do Monte Huascarán de 6.768 metros, 70% dos habitantes da cidade foram enterrados vivos. A velocidade da geleira que desceu atingiu 200 km por hora. Somente 300 pessoas que se esconderam no cemitério sobreviveram. A cidade de Huaraz também foi gravemente afetada, com quase todos os prédios destruídos. A catástrofe destruiu a infraestrutura de transporte e paralisou a comunicação entre as cidades. Rachaduras apareceram na rodovia Pan-Americana, o que complicou ainda mais a situação dos moradores sobreviventes. O general Juan Alvarado, que governava o país na época, participou pessoalmente da entrega de alimentos e medicamentos às vítimas nas regiões isoladas. Oficialmente, 70 mil pessoas foram reconhecidas como vítimas, porém, algumas fontes relatam que o número de mortos ultrapassa 100 mil pessoas. Os prejuízos do desastre excederam 260 milhões de dólares americanos. Tanshan, China, 28 de julho de 1976. Um terremoto de magnitude 8,2 resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. De acordo com as estatísticas oficiais, 255 mil moradores morreram. Mas, segundo algumas estimativas, o número de vítimas ultrapassa 655 mil. Apesar de o terremoto ter ocorrido a 160 quilômetros de Pequim, a destruição também atingiu a metrópole densamente povoada. O desastre natural é considerado o segundo maior de toda a história e o primeiro em número de mortes nos últimos 4 séculos. Após o primeiro abalo, seguiram-se fortes réplicas que soterraram, sob os escombros, tanto os socorristas quanto os sobreviventes do primeiro impacto. A força da natureza praticamente apagou do mapa cidades e vilarejos. No epicentro do desastre, viviam chineses que não eram dos mais ricos, o que significa que a densidade populacional aqui era alta. Além disso, o principal impacto ocorreu à noite, enquanto as pessoas dormiam, tornando impossível agir de forma coordenada e sem pânico. Antes disso, a cidade não era considerada uma zona sísmica perigosa. O governo do país ocultou os dados sobre a tragédia, recusando ajuda internacional e a divulgação de informações verdadeiras sobre as vítimas. Por esse motivo, a Cruz Vermelha não conseguiu entregar medicamentos e alimentos, o que aumentou o número de vítimas. A reconstrução de Tanshan levou quase 10 anos. Um evento com tantas mortes raramente traz consequências positivas. No entanto, o terremoto de Tanshan contribuiu para o aumento da atenção dos cientistas à previsão de desastres. Spitak, Armênia, 7 de dezembro de 1888. Um terrível terremoto na Armênia, com magnitude de 7,2, em apenas meio minuto, destruiu completamente a cidade armênia de Spitak e várias aldeias e vilarejos vizinhos. Quase 40% do território do país foi afetado pelos tremores. O número de vítimas humanas chegou a 25 mil. Quase 150 mil ficaram feridos ou incapacitados e mais de 500 mil de moradores perderam suas casas. Existem diferentes versões sobre a causa da catástrofe. Alguns acreditam que os tremores foram provocados por testes de armas, outros acreditam que o desastre teve origem natural. O que quer que tenha acontecido,
Há 30 anos, os especialistas diziam que a energia liberada no local da ruptura da crosta terrestre era comparável em escala à explosão de 10 bombas atômicas. Os sobreviventes contaram que, durante o tremor, os prédios literalmente foram lançados para o alto e depois caíram no chão, transformando-se em escombros mortais sob os quais os moradores ficaram soterrados. A terrível tragédia uniu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As pessoas enviaram para a Armênia roupas, alimentos, remédios e estavam prontas para oferecer toda a ajuda necessária. Em Gyumri foi erguido um memorial às vítimas inocentes, aos corações misericordiosos, em memória da tragédia de Sumatra, Indonésia. 26 de dezembro de 2004. Um terremoto de magnitude 9,1, causado por uma súbita ruptura do fundo do mar, resultou em mais de 220 mil mortes. Mais de 1.800.000 pessoas perderam suas casas, como resultado da catástrofe e do tsunami que se seguiu em 14 países da Ásia e do leste da África. Era impossível se proteger do tsunami. Uma onda gigante, a 720 km por hora, avançava rapidamente em direção à costa, onde atingiu 30 metros de altura na área de impacto, e a velocidade era de 36 km por hora. Após 1h30, a onda atingiu a costa da Tailândia, onde cerca de 2.500 pessoas morreram, incluindo moradores locais e turistas. Depois, passou pelas Ilhas Maldivas, deixando mais 100 vítimas, e atingiu o Sri Lanka e a Índia, onde cerca de 50 mil pessoas morreram. 7 horas depois, o tsunami chegou à costa da África Oriental, onde, devido à falta de informações sobre a terrível ameaça, também houve vítimas fatais. Esse caso mostrou claramente a necessidade urgente de informar a população sobre desastres no sismicamente ativo Oceano Índico. Afinal, teoricamente, quase 60 mil pessoas tinham algumas horas para deixar a linha costeira, mas elas não sabiam sobre o perigo iminente. O prejuízo para a economia dos países afetados pelo desastre ultrapassou 10 bilhões de dólares. Sichuan, China, 12 de maio de 2008, o devastador terremoto de magnitude 7,9 na região de Sichuan afetou não apenas as grandes cidades chinesas de Pequim e Xangai, localizadas a 1.500, 2.000 quilômetros do epicentro, mas também a Índia, Tailândia, Vietnã, Bangladesh, Mongólia e até mesmo a Rússia. Mais de 350 mil pessoas ficaram feridas, 15 milhões foram evacuadas e o número de vítimas chegou a 90 mil. No mesmo dia, ocorreu um segundo tremor de magnitude 6, aumentando o número de vítimas. O prejuízo do desastre foi estimado em 86 bilhões de dólares. O terremoto ocorreu durante o dia, com pessoas no trabalho e crianças nas escolas. Só em uma das escolas da região, 1.000 alunos e professores foram declarados mortos ou desaparecidos. Embora o desastre tenha ocorrido em uma zona de alta atividade sísmica, especialistas dizem que o caráter da catástrofe é tecnogênico. A causa dos tremores pode ter sido a pressão da água na usina hidrelétrica localizada a 6 quilômetros do epicentro do Haiti em 12 de janeiro de 2010. O catastrófico terremoto no Haiti, de magnitude 7, tirou a vida de mais de 220 mil pessoas e causou uma destruição devastadora na capital do país, Porto Príncipe, onde vive 1/3 da população do país e onde quase 100 mil edifícios foram completamente destruídos. Nos últimos 250 anos, não houve catástrofes dessa magnitude na região. Por isso, na construção dos edifícios, não foram aplicados padrões especiais adequados para zonas de alta atividade sísmica. O epicentro do terremoto estava a uma profundidade de 10 quilômetros, e após o tremor principal, seguiram-se 2 abalos secundários mais fracos, com magnitudes de 5,9 e 5,5. O Haiti é um país onde a maior parte da população vive na pobreza, em favelas e barracos, e, como consequência, a república tem uma densidade populacional muito alta. Quase 2 milhões de habitantes perderam suas casas em consequência do terremoto. O prejuízo material foi de quase 8 bilhões de dólares. Infelizmente, as desgraças do país
não se limitaram ao desastre natural. A destruição em massa levou à anarquia, saques, aumento da violência e formação de grupos de bandidos nos campos de refugiados. Além disso, enquanto outros países ajudaram a combater a fome, as autoridades locais não conseguiram resolver os problemas sanitários e epidemiológicos, e o país foi assolado por uma epidemia de cólera. Persistem dúvidas sobre o uso dos recursos internacionais para eliminar as consequências da catástrofe. Por exemplo, milhões foram gastos em campanhas de publicidade social incentivando os haitianos a lavar as mãos. Ao mesmo tempo, sua relevância foi considerada duvidosa diante da falta de produtos de limpeza e água potável. Não são apenas terremotos e tsunamis que se formam como resultado da atividade sísmica. De acordo com a concepção científica moderna sobre a estrutura e o movimento da camada sólida do nosso planeta, as placas litosféricas, que compõem a camada superior dessa mesma crosta, estão em constante movimento umas em relação às outras. Em alguns lugares, as placas deslizam umas sobre as outras, em outros se afastam, e nas fronteiras desses movimentos formam-se zonas sísmicas, vulcânicas e tectonicamente ativas. E embora as placas se movam incrivelmente devagar, de 1 a 10 centímetros por ano, dependendo da direção do movimento. A inquietação delas causa muitos problemas e preocupações para as pessoas que escolheram esses lugares como residência permanente. No entanto, algumas dessas formações na Terra surpreendem até mesmo os maiores céticos. Anel de Fogo do Pacífico. Não faz muito tempo, os pesquisadores conseguiram determinar que o Anel de Fogo do Pacífico nada mais é do que uma enorme falha tectônica. Essa região única, localizada ao redor do perímetro do Oceano Pacífico, concentra 328 vulcões ativos dos 540 conhecidos na Terra. A cadeia vulcânica abrange o território de muitos países. Uma das áreas mais perigosas em termos de sismos é considerada a Indonésia. É justamente aqui que se encontra a placa que forma o fundo do Oceano Índico e que está gradualmente submergindo sob a placa do Pacífico. O resultado dessa vizinhança são erupções destrutivas regulares, terremotos e tsunamis provocados por eles, que transformam a vida nas ilhas paradisíacas em um verdadeiro inferno. Na Terra, o Círculo de Fogo do Pacífico ameaça a existência de vários grandes arquipélagos que, em caso de outro terremoto, podem desaparecer completamente sob as águas. As Ilhas Salomão, as Filipinas com suas mundialmente famosas zonas de resorts, as Ilhas Kurilas e o arquipélago das Aleutas, todos esses territórios podem deixar de existir literalmente a qualquer momento. Por enquanto, muitos vulcões formados na fronteira da falha continuam sendo atrações turísticas populares. Por exemplo, na ilha de Sumatra, excursões ao vulcão Kerinci, que está ativo, são populares entre os turistas. Rifts gigantes. Nos últimos anos, os pesquisadores têm se interessado pelos rifts gigantes, cujo poder e perigo foram subestimados por muito tempo. São enormes fissuras na crosta terrestre, formadas pelo movimento das placas tectônicas euroasiática e norte-americana. Elas se afastam cerca de 7 milímetros por ano. Inicialmente, esse valor parece insignificante, mas nesse ritmo, nos últimos 10 mil anos, a fenda se expandiu 70 metros. Se compararmos esses números com a idade do nosso planeta, as mudanças tectônicas parecem mais do que impressionantes. Falha de San Andreas. A maior e mais famosa falha do mundo é a de San Andreas. Uma parte significativa dela passa por terra no território da Califórnia. O comprimento da falha é de cerca de 1.300 quilômetros, e ela se formou como resultado da destruição da placa litosférica de Farallon. A gigantesca fenda é a causa de terremotos graves, cuja magnitude chega a 8,1. Devido à falha de San Andreas, vários terremotos graves ocorreram na Califórnia, resultando na morte de dezenas de pessoas. O deslocamento máximo do solo, registrado na área da falha, foi de 7 metros. Nos últimos 100 anos, a cidade de Santa Cruz, localizada nos arredores de São Francisco, sofreu muito com os inúmeros terremotos. Somente em 1989, mais de 18 mil casas foram destruídas na cidade,
e 62 pessoas morreram devido ao desastre. Fenda, no Quênia. Em abril de 2018, perto da capital do Quênia, Nairobi, surgiu uma enorme fenda, com vários quilômetros de extensão, 15 metros de profundidade e 20 metros de largura. Cientistas do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, sugeriram que, em 50 milhões de anos, essa fenda será a razão pela qual a África se dividirá em duas partes. O aparecimento foi atribuído ao movimento das placas tectônicas, que anualmente se afastam cerca de 3 centímetros. No entanto, outros especialistas afirmam que não foram registrados tremores subterrâneos nessa região e que a fenda apareceu devido às chuvas frequentes. Se a fenda continuar a crescer, segundo as previsões de alguns geólogos, ela dividirá a África em apenas 50 milhões de anos. Uma fenda semelhante, segundo os defensores dessa hipótese, separou a África da América do Sul há mais de 135 milhões de anos. No entanto, os problemas para as pessoas podem começar antes disso. Uma estrada movimentada, para os padrões locais, passa pela fenda. Por ora, o buraco foi apenas preenchido. Mas se o alargamento continuar, uma parte considerável da estrada simplesmente vai afundar. Lago Kivu. Um dos grandes lagos africanos, o Kivu de água doce, está localizado no Vale do Rift da África Oriental, uma formação de relevo na fronteira entre as placas tectônicas africana e arábica. O Kivu divide Ruanda e a República Democrática do Congo, sendo que neste último está localizada uma das maiores ilhas de água doce do mundo, Idjwi. A bacia do lago está se expandindo gradualmente, causando o aprofundamento do reservatório e a atividade vulcânica na região. Assim, em 1948, ocorreu a erupção do vulcão Kituro, que fica nas proximidades. Conta-se que a água em Kivu ferveu naquele momento, cozinhando todos os peixes que nadavam no lago. Os moradores só precisavam pegar o jantar pronto da água. E ainda assim, o perigo mais sério não está na superfície e nem mesmo nos arredores do lago, mas sim sob suas águas. A questão é que no fundo do Kivu estão escondidos depósitos de metano natural e dióxido de carbono, cuja explosão e liberação, respectivamente, podem causar a morte de todos os ruandeses e congoleses que vivem perto do Kivu. E isso representa cerca de 2 milhões de pessoas. O gatilho para a catástrofe pode ser, por exemplo, a erupção de um dos vulcões localizados na região. Em 2017, o Nyiragongo entrou em erupção aqui mais uma vez. Naquela vez, foi poupada a fenda do Baikal. E existem falhas perigosas no território da Rússia? Você pode perguntar. Sim, existem, sendo uma delas conhecida por todo compatriota desde a infância. E este é um dos principais patrimônios naturais do nosso país. Um objeto da lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Lago Baikal, mais precisamente, a zona de Rift de Baikal ou Rift de Baikal, uma falha profunda da crosta terrestre, com extensão de 1.500 quilômetros, cuja parte central está submersa em água. Isso é o Baikal. Geólogos afirmam que o rift é causado pela separação das placas euroasiática e amuriana. Aliás, esta última se move a uma velocidade de 4 milímetros por ano em direção ao Japão e lá colide com as placas norte-americana e filipina, o que é uma das razões da constante atividade sísmica nas ilhas japonesas. O principal perigo, assim como no caso de Kiev, está no fundo do lago. O fundo do Baikal é uma falha tectônica e suas margens estão em constante afastamento. Segundo as previsões dos cientistas, em apenas algumas centenas de milhões de anos, uma ninharia em escala universal, o Baikal vai se transformar em um verdadeiro oceano. No entanto, por enquanto, a maior dor de cabeça para as pessoas que vivem aqui não são terremotos fortes, mas sim os regulares, quando parte da terra afunda, às vezes levando casas residenciais junto. E erupções vulcânicas, que são mais raras, mas não menos perigosas por isso. Será que o nosso planeta está se fragmentando? Embora o enredo seja fantasioso, a imprevisibilidade da natureza torna tudo possível. Escreva nos comentários o que você acha sobre isso. Não se esqueça de avaliar este episódio e também de se inscrever no canal.
e assista a este nosso vídeo sobre 10 crateras em nosso planeta, cuja origem ninguém conhece. Até a próxima nos novos episódios